Boa noite Espiritismo Brasil, boa noite Opinião Espírita, a todos que estão nos assistindo e os que vão nos assistir depois. Estamos aqui, esse amigo e irmão, nessa caminhada com Cristo, na divulgação dessas mensagens do Saraiva, eu, José Cláudio, e contando sempre com carinho, amizade de cada um de vocês que entra em contato, que a gente possa começar então mais uma atividade de hoje com muita esperança no coração, apesar desse tema que a gente está abordando ainda tão difícil. Nosso companheiro vai estar fazendo a prece para a gente estar mais uma vez todos juntos, inclusive o pessoal do culto que faz o culto do lar com a gente está se conectando com esse irmão maior que é Jesus. Isso aí. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos tentar serenar nossos corações, nossos pensamentos, buscando inspiração maior no Cristo de Deus. Pedimos nesse instante, Senhor, que envie até nós as vibrações de paz, de harmonia, de serenidade. Que cada coração que possa estar nos assistindo, nos ouvindo agora, tenha em si a consciência de ser o Filho de Deus, de ser um amante da vida, um admirador das coisas belas. Tudo vai depender do nosso ponto de vista. Se nós entendermos a vida do ponto de vista do Cristo, estaremos analisando a nossa existência com a beleza e a tranquilidade que deve ser vista. Que Deus, nesse instante, possa abençoar a vida e a casa, e a família e o trabalho de cada um de nós, para que nós tenhamos a certeza de que nele encontraremos a paz e a tranquilidade que os nossos corações e nossas almas almejam desde a nossa criação. Que nós possamos iniciar o nosso estudo na noite de hoje com essa certeza e com a paz do Cristo em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então, boa noite a todos e a todas. Também agradecer o carinho de todos vocês, em todos os lugares do Brasil e do mundo, esses corações que nos alcançam e que nós alcançamos de alguma forma, tentando trocar essas energias revigorantes da nossa alma. Nós ouvimos a música de início aqui do nosso encontro, procura aí você que está na internet, você que amanhã ou depois pode acessar o YouTube, procurar. O nome da música chama Brumas das Manhãs. Ela é cantada hoje aqui pelo Júnior Vidal, mas como intérprete, mas quem produziu essa música, o criador dessa música, o compositor dessa música chama André Machado, um grande companheiro do movimento espírita aqui de Macaé, um grande músico, e eu tenho certeza que você também vai se admirar com essa música e vai sentir o que nós sentimos aqui sempre na hora que nós ouvimos. Brumas das Manhãs. Anota aí, procura, eu tenho certeza que vocês vão adorar essa música. Gente, nós estamos aqui, o encontro de hoje, para falar sobre a valorização da vida. Afinal de contas, nós estamos no Setembro Amarelo, onde nós nos encontramos. Está aqui o brochezinho que nós ganhamos. Cristian, do Lar Francisco, nos doou, nos emprestou, né, para que a gente fizesse nosso programa. Isso, então nós estamos no mês de prevenção ao suicídio, que possamos aqui, com muita lucidez, com muita tranquilidade, com muita paciência, abordarmos os temas que aqui são sugeridos, não só por nós, mas por muitos que nos procuram através das redes sociais, que nós possamos construir esse momento aqui de maneira muito tranquila, muito especial, porque não existe nada que o Espiritismo não tenha que ofereça mais de uma solução para qualquer problema, para qualquer dificuldade, para qualquer situação difícil de nossas vidas. A doutrina espírita, junto com a obra imortal do Cristo, vem nos oferecer saídas infalíveis para esses momentos tão difíceis de nossas vidas. Que nós possamos então ter a certeza dessa interação com Cristo e observar o que Ele nos fala e o que nos pede, que nos sugere que façamos para sair muitas vezes dessas tormentas tão difíceis para nossas vidas. Gente,
Nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos aberto. E se você não tem o Livro dos Espíritos aí, nos acompanhe. Mas se você tem, abra aí na questão 937. E a questão 937, nós vamos falar aqui sobre decepções, ingratidão, afeições destruídas. Eu vou ler aqui com muita calma, devagarinho, para a gente poder ir analisando. Pergunta o Kardec aos espíritos. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? Olha só, o Kardec quer saber se nos momentos mais difíceis de nossas vidas, onde nós nos decepcionamos com a outra pessoa, nos isolamos, ficamos muitas vezes depressivos por conta de uma decepção, de uma ingratidão, de um momento inoportuno de um companheiro em relação a nós, ou até mesmo na perda de um ente querido, que muitas vezes mexe dentro da gente com sentimentos que a gente não sabe lidar de maneira muito fácil. Então o Kardec quer saber se nessas horas a ingratidão, as decepções não configuram uma ferramenta cada vez mais eficaz na configuração de afeições destruídas, de afeições totalmente desarticuladas com a nossa inteligência, com o sentimento. Os espíritos respondem assim. São, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado como velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Se ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhe tenha sido a ingratidão. Gente, que resposta engrandecedora. Porque o que os espíritos estão falando aqui para Kardec, que na realidade quando nós somos injuriados, quando nós passamos por decepções, frustrações, traições, muitas vezes o que acontece com a gente? Nos isolamos, nos apequenamos, embotamos os nossos sentimentos e nos transformamos muitas vezes em objetos quase inertes na vida. Porque nós levamos para dentro de nós absorvemos um problema que muitas vezes não é nosso. Aquele que nos agride, aquele que nos trata com ingratidão, tem um problema seríssimo para resolver. É preferível ser assediado, é preferível ter sofrido uma ingratidão do que cometer em relação a outra pessoa. Porque depois dessa semente plantada, no coração frutificará sementes não tão boas para a colheita. E o que os Espíritos falam aqui é o seguinte, gente, vamos ter calma, vamos ter um pouco mais de paciência, de tranquilidade, afinal de contas, o próprio Cristo, que pregou todo o bem aqui na Terra, que adquiriu conhecimento, experiência em outras esferas e nos trouxe aqui como forma de alimentar os melhores sentimentos para nossas vidas, ele mesmo passou por ingratidões insondáveis aos nossos espíritos. Então, o que nós devemos fazer nesse instante, em que muitos de nós passam por momentos difíceis em nossas vidas, passamos por momentos conflituosos, seja no mundo íntimo ou no mundo exterior, seja no trabalho ou no ambiente particular de nossas casas, de nossas famílias. Passamos muitas vezes por momentos difíceis, mas o que nós devemos fazer nesse instante, o que nós nos empenhemos em fazer, que muitas vezes não conseguimos, por estarmos nesse estado
ainda de observação, de exercício constante do bem que nós queremos fazer e do mal que nós não queremos fazer, mas muitas vezes cometemos. O que nós temos que fazer? Avaliarmos nossas atitudes, buscarmos o melhoramento, buscarmos a interação com nós mesmos e sermos sinceros com a nossa vida, nos perguntando a todo dia se aquilo que eu fiz hoje, aquela a argumentação que o Francisco de Assis nos pede todos os dias, no final do dia, nos perguntemos: aquilo que eu fiz hoje, aquilo que eu fui capaz de produzir, rende algum fruto a alguém ou é objeto da minha observação para o melhoramento? É preciso fazer essa reflexão para que nós não caiamos nessas armadilhas que a vida nos oferece, que é nos decepcionarmos com os outros, mas ao invés de servir como base sólida para nós levantarmos e darmos saltos maiores, muitas vezes nos apequenamos e nos amedrontamos diante das dificuldades. Mas nós esquecemos muitas vezes de um detalhe: nós temos a capacidade, a possibilidade de a toda hora revertermos o jogo, porque o tabuleiro está em nossas mãos. As peças principais estão conosco e o advento do Espiritismo nos mostra o roteiro ideal para esse jogo tão oportuno para cada um de nós, o jogo frutífero da vida, das reencarnações e das oportunidades de melhoramento para a nossa alma, né, amigo? Isso mesmo, amigo. Esse tema ele é muito intenso e em meia hora a gente não vai conseguir abarcar todas as orientações, porque quem chega a essa atitude caminhou a passos, né, que a gente não consegue mensurar, até chegar, infelizmente, a esse ato, achando que, ceifando a vida, realmente ele não vai encontrar mais nada. E hoje a doutrina deixa bem claro para a gente que existe a verdadeira vida, como Jesus dissera, que a gente continua mais vivo do que nunca e que, infelizmente, para essas pessoas que acreditam que a vida ceifou, vão perceber que estão vivos e que a situação até agrava. Mas a gente não está aqui nessa fala no sentido acusativa. A gente está numa fala de alerta para todos nós, porque a gente não sabe, né, Sarah? Que momento qualquer um de nós, pela decepção, uma situação que a gente jamais imaginaria, pode tirar da gente sentimentos que a gente nem esperava ter. É um assunto que quem chega à depressão, à tristeza, porque é normal a gente viver alguns momentos de tristeza, decepções, angústia, mas como dizia numa palestra, num vídeo que a gente assistiu de Haroldo Dutra, o que a gente não pode é perder o sentido, a direção, o caminho, porque aí a gente encontra força para sair daquilo que estava nos dificultando. Muitas vezes, quando a gente não tem perspectiva e a gente acha que não existe mais nada, que o problema é insolucionável, é onde a gente deixa o orgulho, a vaidade, gerar tantos outros sentimentos ruins dentro da gente. E que cada um de nós, lembrando que somos jamais esclarecidos, que a gente possa lembrar, né, Sarah, de estar acolhendo esses irmãos, observando dentro do nosso próprio lar, observando no nosso trabalho, no dia a dia, no próprio centro espírita onde frequentamos, qual irmão que está mais abatido, que está mais fragilizado, está reclamando sempre, está se lamentando. Não vamos achar que é apenas uma pessoa reclamando a esmo, porque ela pode ter alguma coisa mais forte. Tem uma questão, 784, que é interessante. Olha só, muitas vezes a gente acha que o mundo está de mal a pior. Kardec, há 160 anos atrás, tirou essa dúvida para a gente. Por isso que o Livro dos Espíritos precisa ser muito consultado. Muito mais do que a gente imagina, né? Porque Kardec pergunta assim: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Olha só a pergunta de Kardec: como não está só piorando, não está de mal a pior, o ambiente não está ficando cada vez mais difícil. A gente vê muita gente falando assim: na minha época era mais tranquilo, mas se a gente for estudar a história direitinho,
há tempos atrás, era também bem complicado outras coisas, né? Aí, olha a resposta que os espíritos que já estão na verdadeira vida e tendo a responsabilidade de trazer-nos o Consolador prometido, olha a resposta que traz muita assim, esperança na gente. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal. Dia a dia, corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Quando a gente vai entendendo que nenhuma dor é à toa, mas que essa dor passa, que o amor é que vai realmente nos blindar de acordo com o nosso esforço, que nada é por acaso, a gente começa a encontrar mais sentido, e esses vazios que nos levam muitas vezes a se perder nessa área, faz a gente ficar esquecido de Deus, achar que o mundo está perdido, e a solidão vai tomando conta. Até porque a gente vê muita gente no movimento, e também, mais uma vez, quero deixar claro que isso não é uma crítica, é apenas um alerta para que a gente possa atuar com Cristo no trabalho, na ação. Muita gente entra na doutrina e a timidez, a insegurança, eu não nasci para isso, ainda não é meu tempo, se eu for fluidificar essa água eu vou sujar, olha só a autoestima baixa, se eu for dar um passo a pessoa sai até passando mal, quem sou eu para ser médio? Médio é muita responsabilidade. A gente se trava e vai se enferrujando e depois não quer passar mal, não quer sentir as coisas. Não que deixar de ser médio passa mal, não é isso que eu estou dizendo. Mas se eu trago toda uma vibração para o trabalho e não exerço, é igual quando eu também não faço nenhum exercício físico e os músculos vão enfraquecendo. E hoje a gente sabe quem é sedentário, como que vive fisicamente na sua idade mais madura, a partir dos 40, 50, 60 anos. Fica sem nenhuma energia. É isso que falta, essa energia moral. É interessante a sua reflexão, e até pegando um gancho daquilo que você iniciou um pouco atrás, falando sobre esse esvaziamento, mas é importante nós salientarmos, trazendo a reflexão do Haroldo à tona, de que o Espiritismo ele não vai tirar a dor que você está sentindo nesse instante. O Espiritismo não vai fazer desaparecer a vontade que você sente de se isolar, de se machucar, de machucar alguém. O Espiritismo não vai sumir com isso, como se você estivesse apertando uma tecla delete do computador e some aquilo da maneira mais perfeita possível. Não é essa a intenção. Até porque para isso ter sido criado dentro de nós, foi preciso muito tempo para que esse sentimento se constituísse. Começou pequenininho, depois cresceu e muitas vezes vira uma depressão, vira uma angústia, uma ansiedade, a ponto de você muitas vezes querer cometer uma loucura contra a sua própria vida. Mas o mais importante disso tudo é que nós não percamos a orientação. É o que o Espiritismo nos oferece. A orientação segura, um sentido para a vida. Porque, embora as dificuldades, às vezes elas se implantam em nossa vida e criam raízes, as dificuldades mais difíceis de serem resolvidas, elas são como ervas daninhas que, se a gente não tiver cuidado, elas tomam conta de toda a vegetação frutífera que nós temos em nossos jardins. Se nós não tivermos esse sentido para a vida que o Espiritismo nos oferece, nós possivelmente teremos muitas dificuldades de sairmos dos nossos problemas. Porque, olha, eu estou com 37 anos de vida nessa reencarnação. Eu estou com 37 anos. Pela observação do dia a dia, pelos atendimentos fraternos, pelas conversas que nós temos com nossos amigos no dia a dia, no trabalho, no movimento espírita, pelo Facebook, pelas redes sociais, pela observação que nós vemos tendo em relação à vida das pessoas, é muito fácil hoje elencar com muita tranquilidade que todos nós temos mais de um problema sério em nossas vidas. E existem pessoas que vivem
tragédias incalculáveis aos nossos corações nesse momento. Mas sabe o que modifica? Sabe o que difere essas dificuldades, essas tragédias, esses problemas da vida que cada um tem? É o sentimento que você tem, é a certeza e a orientação segura que você tem em relação à vida. Se você tem um sentido na vida, se você estabelecer uma meta para a sua vida, se Jesus de alguma forma te oferece uma saída para você, você já está no caminho certo para sair do fundo do poço. Porque tem uma reflexão que fala assim: do fundo do poço, a única saída é para cima. É para cima, não existe outra. E essa saída para cima é justamente esse sentido, essa orientação segura, lúcida e certeira que o Espiritismo nos oferece. A dor, o desprezo, o sentimento ruim, a raiva, a cólera, o erro, isso vai acontecer algumas vezes em nossas vidas. O que vai diferenciar é aquilo que nós temos como escudo. E o nosso escudo hoje, o melhor escudo a se usar hoje, que nos dá a maior tranquilidade possível para aliviarmos o impacto, absorvermos o problema, trabalharmos e sairmos deles mais fortalecidos, é sem dúvida nenhuma o Cristo de Deus. É o Jesus que o Espiritismo nos apresenta. Tira ele da parede e coloca dentro de nossos corações, que é aí onde ele faz sentido, é aí onde ele sabe trabalhar, é aí aonde nosso coração jamais refutará nenhum de seus ensinamentos. Quando ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei, ele não está fora de você, ele está dentro, falando isso no íntimo dos nossos corações, nos alegrando e fazendo com que nós tenhamos bom ânimo para enfrentarmos os problemas da vida. E se nós pensarmos que estamos sozinhos em nossos problemas, nós estamos enganados. Olha para um lado, olha para o outro, você vai ver movimentos de infelicidade muito grandes, porque os sofrimentos atrozes estão em todos os lugares, em todos os países do mundo. Porque, inclusive, amigo, o Haroldo falou isso no vídeo que nós estamos assistindo. Ele falou assim, que a dor é um sentimento universal. Porque se tem uma coisa que une a todos, no mundo todo, em todos os lugares desse planeta, é a dor. Porque a dor de uma mãe que perdeu um filho, ou a dor de um homem que perdeu uma esposa, de uma mulher que perdeu um marido, é a mesma daquele que vive no interior de São Paulo ou aquela que vive no Afeganistão. A dor é a mesma. O que vai diferir é a possibilidade que nós temos de interagir, de nos ajudarmos e darmos um sentido para nossas vidas, nós com o prisma do Espiritismo, outras pessoas com outros prismas, e esperamos que sejam tão bons quanto aquela que Jesus nos oferece. Uma coisa, Saraiva, que é interessante, por isso que no início estava dizendo que o assunto é tão extenso que às vezes a gente consegue, numa frase, sintetizar todas as informações. Por isso que a gente sempre fala que conta muito com vocês. E algumas vezes eu até falo com o Saraiva, a gente pode vir aqui, que eu, para enxergar, meu óculos é multifocal. Então muitas vezes para eu ler eu tenho que fazer meio assim, ó. Parece que estou querendo mostrar meu queixo, né? Mas é que estou tentando ler. E vendo ali a Lúcia Bragança, que é uma companheira fantástica, né, que eu conheço, que trabalha aqui em Macaé, ela está dizendo ali, e é um alerta importante, porque a gente esqueceu a gente já falou isso em outros momentos, mas aqui a gente não falou, que a depressão é também um tratamento que precisa de acompanhamento médico. Muito obrigado, Lúcia Bragança, isso mesmo. Lógico que a gente não está falando que só a doutrina é o caminho. A gente conta com a orientação de vocês para aquilo que ficou esquecido. O alerta de vocês ajuda a gente deixar esse estudo muito mais completo. Porque o suicídio, gente, a gente não deve julgar em nenhum momento, chamar a pessoa de fraca, isso, aquilo. O suicídio é algo que a pessoa se fragilizou tanto, e a ansiedade que a gente vive, inclusive hoje no momento, do medo, das dificuldades, das incertezas, das possíveis obsessões em cima dessas brechas, a gente não sabe em que nível aquela pessoa chegou para chegar a esse ato. Mas o importante é a gente tentar, em nós e no próximo,
levar esse evangelho, porque o César Said, que é um orador também, que já esteve aqui em Macaé nas Semanas Espíritas, ele fala sobre fragilidade, e é muito interessante, que ele fala assim, que ninguém é uma fortaleza o tempo todo, e que muitas vezes a gente oscila entre o medo e a coragem, seguir ou estagnar, sorrir e chorar, né? E nesse esforço a gente vai vencendo as barreiras internas que se interpõem entre nós e a felicidade. Pois é. E olha que interessante, aí ele vai e continua a frase dizendo assim: contamos com amigos queridos que nos ouvem, com os companheiros espirituais que nos cercam, e com Jesus, o amigo de todo e sempre. Quando a gente começa a ter essa certeza, a dor vai diminuindo, porque a gente entende que não está realmente sozinho. A pessoa que está em depressão, em tristeza, nesse caminhar, que vai descendo uma escadinha de uma situação tão ruim, é porque ela está se sentindo abandonada, sozinha, é porque ela não acredita em si. Mas quando a gente entende que Jesus nessa hora está imensamente com a gente ganha força que a gente nem imagina. Quantos de nós já não oscilou entre essas situações que eu acabei de ler do César Said? E quantos de nós não está aqui dizendo como vencemos aquele momento? Mas tem gente que não consegue. Por isso que muitas vezes chega a essa situação. Quem já leu o livro O Céu e o Inferno, que é a quarta obra básica, vê que são comunicações de espíritos infelizes, espíritos difíceis, que passaram por situações na Terra e que se encontram do outro lado, muito mais vivos, mas intensamente vivendo uma dor moral. Se a gente entender que o sofrimento fica pior, provavelmente um freio. Por isso que a doutrina é consoladora, porque ela não amedronta, ela esclarece tanto, conforme o Saraiva falou, a doutrina espírita, ela não resolve o nosso problema, mas é como assim um quarto escuro, que está todo sujo, e alguém abre uma janela, bota uma janela e entra claridade. Aí a claridade não arruma o quarto. A doutrina é essa claridade que adentra a nossa alma e movimenta a gente para a gente poder não ter a alma enrijecida, enferrujada. É preciso trabalhar com Cristo, é preciso vencer nossos medos, insegurança, principalmente a autoestima baixa, e começar, gente. Tem muito. Se você não pode trabalhar na casa espírita, não tem tempo, a gente pode trabalhar em casa, começando primeiro com a gente mesmo. Olhando no espelho, se gostando, olhando no espelho e dizendo: eu não sou só esse momento desse corpo de carne. Eu sou um espírito com muita experiência e que caminhando um dia eu serei luz. Né? Jesus disse isso. Tudo que eu fiz, vocês poderão fazer e muito mais. Então, gente, que essa alegria, que já são 20h28, né? Faltam 2 minutinhos. Vou parar de falar, que tem hora que a gente fica falador, para a Saraiva também fazer suas colocações. Um abração mesmo, querido. E vamos ser um divulgador da esperança nesse momento que tanta gente está ceifando a vida e se encontrando na verdadeira vida de forma tão dolorosa. Gente, talvez você que está aí agora nos ouvindo já passou um momento de depressão difícil. Talvez você que está aí nos ouvindo agora conhece alguém que já tentou suicídio. Talvez você que esteja aí nos ouvindo agora tenha um filho, uma filha, um marido, um esposo, uma mãe, um amigo que tem tendências suicidas. Precisa de acompanhamento médico, precisa de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas também precisa de carinho, de amor, de compreensão. Precisamos entender que essas almas têm experiências seculares. Não são almas que foram criadas agora e são frágeisinhas. São almas fortes, robustas, que passam momentos difíceis. Quem não passa? São almas que estão no carrossel da vida e que às vezes estão lá em cima e às vezes estão aqui embaixo. Mas isso é um movimento cíclico até o dia que nós vamos trocar o de brinquedo. Vamos sair do brinquedo da roda gigante, da roda gigante que sobe e desce, e vamos pegar um outro tipo de brinquedo, que é ascendente,
que sempre nos vai colocar para cima, mas até lá, tenhamos calma, tenhamos paciência, resignação e principalmente compromisso com aquilo que nós seguramente nos comprometemos na espiritualidade. De não tentarmos resolver todos os problemas, mas de tentarmos aliviar as dores, tentarmos solucionar alguns movimentos interiores que nos cabem, os outros cabem aos médicos, outros tantos cabem a Jesus. E foi Ele mesmo que nos colocou, amigo, já finalizando, já são 20 e 30, em João, no capítulo 24, capítulo 14, no versículo 27, Jesus fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está falando que tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele praticou, foi para mim e para você. Ele diz que Ele deixa a paz que Ele nos oferece, que o mundo não é capaz de nos oferecer. Ele deixa a paz que é capaz de mover montanhas, de ultrapassar barreiras, de vencer desafios e desaguar na realidade da vida mais fundamental para a nossa existência, que é amar aquilo que Deus nos deu no começo da nossa existência, que foi a vida. E seguramente a opção mais certeira e mais segura em todos e qualquer momento da nossa existência é optarmos pela vida. Não abandonemos esse barco, porque eu estou aqui com o meu amigo do peito, eu tenho certeza que ele não me abandona, como nunca me abandonou, nos momentos que eu mais precisei. Eu tenho certeza que você pode ter um também. Começa dentro do seu coração, com Jesus, e olhe para o seu lado que tem outros. Tá bom, gente? Então, boa noite, muito obrigado pela atenção de todos. Até terça-feira que vem, com um tema ainda, valorização da vida, diga não ao suicídio, mês de setembro todo, com esse brochezinho aqui, que a Cristian nos deu. Muito obrigado. Um abraço saudoso e até terça-feira. Fique com Deus. Até mais, gente. Obrigado.